nós vamos ter também o desenvolvimento de algumas teorias aplicadas a esse contexto, que associa justamente a dupla inserção das mulheres ou a importância delas se manterem ativas cientificamente dentro das residências. Essas teorias abarcam 3. A primeira delas, a Home Economics, conhecida como economia doméstica, seguida da Household Economics, que é uma economia da casa, um cuidado da família, mas que também poderia ser traduzido por economia doméstica, embora tenha um olhar um pouco diferenciado da Home Economics. E, por fim, a New Home Economics, essa sim que vai marcar realmente o pensamento econômico nos anos 50 e 60, que é a chamada nova economia doméstica e que tem o grande aporte dos modelos neoclássicos que nós comentamos anteriormente. A Home Economics, que surge lá no fim do século XIX e vai ter força até mais ou menos 1920, se insere no debate entre o acesso das mulheres ao mercado de trabalho e a esse culto à domesticidade que já começa a se formar no pós-Primeira Guerra Mundial. O pioneirismo dessas ideias vem com as irmãs Beecher, a Catherine Beecher e a Harriet Beecher, e elas vão defender a ideia de que mulheres educadas formariam famílias sólidas, que teriam um envolvimento na comunidade muito grande e poderiam promover uma sociedade muito mais saudável. Elas, juntamente a outras grandes pensadoras que vão se somar a esse movimento, como a Ellen Campbell, a Jane Addams, a Caroline Hunt e a Alice Norton, vão trazer justamente essa ideia da administração científica da casa. O que por trás tem a concepção de criar uma ciência doméstica, ou seja, um sistema formal de educação das coisas domésticas. Então, essas mulheres acabavam compreendendo que a administração da casa não era algo intuitivo e que deveria ser realizado de qualquer modo. Precisava-se, sim, ter uma forma de conduzir essa administração que estaria à disposição de qualquer pessoa que quisesse ter uma responsabilidade social. Como o objetivo dessa educação era bastante amplo, embora tivesse foco nas residências, essa formação acabou criando uma série de oportunidades para as mulheres também no mercado de trabalho, principalmente associadas àquelas atividades que tinham por pano de fundo um cuidado, como é o caso das atividades de serviço social, de educação infantil, obviamente na difusão dessas ideias através da inserção dessas mulheres nas revistas femininas e também a inserção em lojas de departamento, mostrando o que deveria ser utilizado ou não por umas mulheres e agências de publicidade. Só que, enquanto um conhecimento básico inserido principalmente nas escolas, o espaço associado a essa formação acaba sendo muito limitado. Entretanto, em 1873, nós temos a criação do primeiro departamento de economia doméstica na Universidade Estadual do Kansas. E com uma rapidez bastante grande, vai acabar se difundindo em uma série de outras universidades. Então, eram departamentos criados à parte para tratar da escolarização específica voltada à ciência doméstica. Em 1916, é também criado o primeiro departamento de Home Economics na Universidade da Califórnia. E lá ganha relevância a Jéssica Peixoto, que vai acabar se tornando vice-presidente da American Economic Association. A Jéssica trabalhava com uma discussão que hoje em dia ainda é muito usual, de identificar como é que funcionavam os gastos das famílias em diferentes classes de renda. Portanto, embora trouxesse essa reflexão da família de uma forma geral, era a família em uma discussão apropriadamente da economia. E o que ela destacava é que a economia doméstica era uma área específica da pesquisa econômica capaz de dar às mulheres economistas um espaço aberto para desenvolver os seus trabalhos e, eventualmente, conquistar uma carreira, uma posição melhor na academia. Então, se de um lado essa formação generalista acabava propiciando uma educação básica para que as mulheres se inserissem no mercado de trabalho de uma forma mais ampla, ela também significou no ambiente acadêmico oportunidades para as mulheres acadêmicas. Por quê?
Porque ou essas mulheres se inseriam nos departamentos de economia e, sendo muito poucas, tratando talvez de temas que não eram de interesse geral dos economistas, elas tinham pouco espaço para atuação e dificilmente elas conseguiriam ascender nessas carreiras. Então, os departamentos de Home Economics acabaram surgindo como um espaço possível para que elas realmente pudessem trabalhar, desenvolver seu potencial, ter acesso aos recursos e também, obviamente, galgar novas posições universitárias. O que, em grande medida, parece como uma vantagem, também acaba criando uma ideia de separação de esferas. Afinal de contas, as mulheres teriam esse espaço específico para discutir os seus problemas, enquanto a economia continuaria um espaço majoritariamente masculino, no qual se discutiriam os problemas associados à esfera masculina. A segmentação dessas esferas acaba, de acordo com a Nancy Folbre, permitindo que os economistas acomodassem novas questões que tinham surgido com a maior inserção das mulheres nesse campo específico, enquanto, obviamente, eles resistiam à própria feminização da profissão. Ainda assim, existem uma série de críticas à Home Economics. A primeira delas é que, em alguma medida, se reforçava o estereótipo de gênero, porque as mulheres, enquanto aquelas que eram prioritariamente as responsáveis pelo lar, pelos cuidados domésticos, acabavam tendo um espaço na academia e um espaço no âmbito educacional, que reforçava essa posição a partir da educação. Então, se de um lado essa teoria vai acabar lidando com as necessidades humanas, tratando um pouco isso no âmbito acadêmico e no âmbito profissional, ela dificilmente vai tratar de como essas complexas relações que dão sustentação as divisões sexuais de trabalho são relevantes de fato ao estabelecimento de normas sociais, ao estabelecimento de papéis de gênero. Então, isso não vai de encontro ao questionamento do patriarcado, contra o questionamento do status quo. Vai ser, na verdade, uma forma de tornar científico aquilo que já é estabelecido socialmente. O segundo ponto é que, embora a Home Economics proponha atender a todos aqueles que tenham responsabilidades sociais, na prática acabava se convertendo num nicho basicamente feminino. Então, o chamado Pink Ghetto viria justamente desse não envolvimento dos homens nessas atividades específicas levadas a cabo pela Home Economics. E, por fim, o último ponto é que, embora seja um campo de estudos multidisciplinar, afinal de contas, era uma formação que abarcava ciências exatas, ciências sociais, artes e humanidades, esses campos de estudos não davam credibilidade à Home Economics. No que cabe ao movimento feminista, nos anos 60 e 70, a segunda onda que passa a surgir, ganha força, se choca diretamente com a economia doméstica. Por quê? Nesse momento, se coloca em evidência uma necessidade de romper com a segmentação, com a separação da esfera produtiva e reprodutiva, como coisas antagônicas que, na verdade, deveriam ser mescladas, porque, afinal de contas, o lema será a ideia de que o pessoal é político, então muitas das coisas que acontecem no ambiente doméstico têm ampla interação e deve ser reconhecido pelo espaço público, mas também nessa parte do movimento se reivindica uma revisão completa da figura da mulher nessa sociedade, rompendo com esse mito da domesticidade, com esse mito da mulher perfeita, dedicada aos afazeres domésticos e ao cuidado dos filhos. E se vocês pensam que a economia doméstica é uma coisa do passado, eu garanto a vocês que ela não é. Na Universidade Federal de Viçosa existe o Departamento de Economia Doméstica, e o Departamento de Economia Doméstica acompanha transformações da economia brasileira e também a criação desses mitos da maternidade que vão acontecer ali nos anos 50 e nos anos 60. Então, nós teremos em 1952 a implementação da Escola Superior de Ciências Domésticas, em 54 a implantação do curso de Economia Doméstica, posteriormente a implementação do departamento, no qual hoje se tem associado a esse departamento a educação infantil e também o serviço social, mas hoje em dia também o departamento conta com curso de mestrado e doutorado em economia doméstica. Para vocês terem uma ideia dos objetivos do curso e qual que é a formação básica, que segue muito a linha disso que nós acabamos de
discutir, eu trago para vocês aqui o que é descrito na página do curso. Então, o objetivo é formar um profissional generalista com sólida formação multidisciplinar, humanista e crítica, portanto, justamente essa multidisciplinariedade que nós acabamos de ver. O profissional em economia doméstica poderá desenvolver atividades que objetivem o bem-estar físico e emocional do indivíduo, família e comunidade, no que diz respeito à alimentação e nutrição, à economia e administração familiar, à família e desenvolvimento humano, à habitação e planejamento de interiores, aos vestuários e têxteis. Tá? Então, é um curso que ainda mantém a sua estrutura de ser muito amplo, muito multidisciplinar e que traz essas concepções da economia doméstica criadas lá no final do século XIX e tratadas com grande força nos Estados Unidos, principalmente nas primeiras décadas do século XX.